Tudo certo. Aleluia. Quero compartilhar uma palavra, irmãos, que estava conversando com Danúbia. Ela disse uma frase, uma curta frase. E hoje à tarde eu estava lembrando dessa frase. Estávamos conversando sobre uma situação delicada, difícil. E ela falou bem assim, a propósito disso tudo, né? E hoje, meditando, pensando, orando e tentando descobrir em Deus o que eu deveria compartilhar com você hoje, essa frase me ocorreu e eu escrevi alguma coisa nesse sentido e espero que edifique a sua vida. Em nome de Jesus, estamos no culto da fé e eu quero que com essa palavra o seu coração se encha de fé. Você possa sorrir em meio à tristeza, você possa vibrar, celebrar em meio à angústia. Isso não é fácil, pelo contrário, é muito difícil. Mas quando o nosso coração se enche de fé, isso se torna possível. Quantos creem nisso? Coloque a mão no seu coração, então, feche seus olhos e ore. Peça para o Senhor ministrar algo no seu coração, que você possa viver isso, entender isso. E que essa palavra de alguma forma encontre no seu coração o terreno fértil que ela necessita para germinar. Se der um tempinho, ore por mim também, que eu estou precisando da sua oração, para poder falar algo que eu preciso ouvir. Aleluia. Eu oro, Senhor, com gratidão no coração pela oportunidade de estar aqui, viver esse momento, ó Deus, na Tua palavra, com liberdade, proclamar o Evangelho da salvação. Eu oro, Senhor, por cada irmão que aqui está, que possamos estar livres sem Ti, para receber, ó Deus, essa porção, essa semente. Eu oro pela minha vida, Senhor, que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer aqui. Traga paz ao meu coração, Senhor, liberdade no Teu Espírito. E que onde esse som chegar, ó Deus, possa encontrar ouvidos atentos, corações preparados. Que os vizinhos aqui, Senhor, desta igreja possam ser tocados de alguma forma. Não sei como, Pai, mas o Senhor pode mudar histórias essa noite. Aquele que está a ponto de desistir, aquele que não está entendendo o que está vivendo, que ele seja animado essa noite, Senhor. Sejam os irmãos que aqui estão sentados, aqueles que estão na internet, os nossos vizinhos que estão ouvindo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu falei algo agora há pouco, né? É interessante quando Deus ele nos dá uma palavra para ministrar à igreja. E é uma sensação interessante, irmãos, porque na verdade, quando nós estamos aqui pregando uma palavra, é porque nós fomos ministrados por ela. O Senhor, ele nos instruiu já nessa palavra, ele já edificou a nossa fé com essa palavra. Então, aquilo que nós estamos colocando em prática na nossa vida, pode acontecer dele, como hoje, ele pedir para compartilhar com a igreja. Então, é muito interessante você fazer esse exercício de pregar algo que você precisa ouvir. Amém? É muito interessante isso, Deus é bom. E quando você foi ministrado, você ouviu da parte de Deus, você foi edificado, você compartilha com outras pessoas, você é ainda mais edificado. A palavra do Senhor nos instrui que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, amém? Então, quando eu abro a minha boca para falar, obviamente eu ouço a minha própria voz. Então, compartilhar a palavra com alguém edifica a sua própria fé. Amém? Por que tem muito crente raquítico que não cresce, não avança na fé? Porque ele ouve,
Amém? Naquele nível ele é edificado, mas ele não compartilha, então ele perde a bênção, ele perde de ser edificado por uma palavra que está no coração dele, que sai pela sua boca, que volta pelos seus ouvidos e enche o seu próprio coração. Então o desafio nosso, meu irmão, além de ouvir a palavra, é compartilhar a palavra. Porque a palavra de Deus, quando compartilhada, ela muda histórias. Eu creio que isso vai acontecer aqui essa noite. Segundo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 23. Quando lá estiver, você dá um amém aí, um glória a Deus aí. Manifeste aí de alguma forma aí. Segundo aos Coríntios 11, quem está lá, diga amém. Amém. Glória a Deus. Podemos ler? A partir do verso 23. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios. Em perigos na cidade, em perigos no deserto. Em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Eu estou lendo o texto que fala um pouquinho da vida de um homem experimentado em dores, em angústias, em aflições, em traições, em vilipêndio, em situações de traumas, de dores absurdas, imensuráveis. Então, irmãos, quando nós precisamos aprender algo, na Bíblia nós encontramos resposta. E quando nós precisamos aprender sobre a dor, a Bíblia nos mostra o que é padecer. Então, quando eu leio a história desse apóstolo, eu vejo o quanto ele passou e vejo o quanto ele perseverou. Eu vejo o tamanho das dificuldades que ele enfrentou, mas posso ver também o tamanho da sua fé naquele que é o autor e consumador da fé. Eu vejo a dor de um homem que muitas vezes foi abandonado, traído, mas que decidiu amar aquele que o chamou e não desistiu daquilo que Deus tinha para ele. E daqui eu tiro o tema dessa reflexão, que é esse: quando há propósito, nem a dor nos para. Quando há propósito, nem a dor nos para. E o Senhor me levou ao texto de Isaías, no capítulo 66, no verso 9. Que é interessante esse texto. O texto na versão NVI diz assim: acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? É uma pergunta, a parte A do versículo 9. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Em outras linguagens mais contemporâneas, é como se ele dissesse o seguinte: não causarei dor sem permitir que nasça algo novo, diz o Senhor. Não causarei dor sem permitir que nasça algo novo. Aleluia mesmo.
Porque ele está falando como uma gestante. Meu irmão, como uma gestante. Muitas vezes nós precisaremos passar por uma dor para chegarmos ao propósito que nos espera. Há o cumprimento do propósito logo após a dor. Em sua soberania, em sua sabedoria, em seu poder, Deus permite muitas vezes situações angustiantes, que essas aconteçam nas nossas vidas, para que dessas situações angustiantes, terríveis, tenebrosas da nossa vida, possa nascer algo novo. É nisso que eu reflito, é isso que eu trago para o meu coração, que apesar da dor, eu posso continuar celebrando, porque eu creio que dessa situação difícil, algo novo vai surgir. Eu posso não estar enxergando, eu posso não estar vendo, isso não é otimismo, isso é fé na palavra de Deus. Ele vai fazer surgir algo novo da dor, da angústia que eu estou vivendo hoje. Deus nos ama de tal maneira que Ele não suporta ver-nos enraizados, arraigados, presos na nossa zona de conforto. Quem está me entendendo aqui? De fato, Ele quer nos remover. Ele quer nos tirar deste lugar de comodismo para um lugar mais alto, um lugar mais profundo nele. Aleluia. Glória a Deus. Neste mundo teremos aflições, diz o Senhor. Mas precisamos ter bom ânimo ao atravessar essas tribulações, essas angústias. Ele tem cuidado de nós, Ele tem preservado, Ele já venceu o mundo, Ele já nos deu a vitória. A vitória está em Cristo Jesus, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele prometeu. Apesar da dor, nós sabemos que algo novo vai surgir. E quando nós passamos por essas situações, nós cremos que dessa forma nós desenvolveremos um caráter aprovado, para como consequência nós conseguiremos então enfrentar outros problemas e outras dificuldades que virão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esses dias eu estava conversando, eu não sei com quem que eu estava junto, acho que foi domingo. Domingo a gente estava saindo do culto, fechando a igreja. Aí eu vi o Luiz Miguel conversando com Sara e Emanuele sobre prova. Eles estão em semana de prova. Eles estavam conversando, lembra, Vini, da nossa resenha? Eles estavam em prova, e eles estavam em crise. Que era prova de matemática, era prova de inglês. Aí eu falei para eles assim, cara, eu brinquei com o Luiz, falei, Luiz, eu era muito feliz quando o meu maior problema era a prova de matemática. Mas eles ainda estão vivendo essa fase. A prova de matemática para eles é uma situação terrível, de angústia, de dor, de aflição. Olha aqui para mim, quem já passou por prova de matemática aqui, meu irmão? Você era feliz e não sabia. Lembra daquela semana de prova terrível, meu irmão? Seu maior problema era aquele. Aí alguém na roda falou bem assim, você vai ver quando você começar a pagar boleto. Não sei quem que falou isso aí. Mas é assim, irmão. Quando ele passar, irmão, quando ele estiver na 7ª série, ele vai falar bem assim, rapaz, eu no 4º ano, eu ficava aflito com a prova de matemática. E agora a prova de matemática da 7ª série, que é o 6º ano agora, né?
E quando ele estiver naqueles seminários cabulosos lá na faculdade, irmão, que o professor não quer nem saber, ele não dá aula para você, ele só indica livro. E fala, me apresente o seminário tal dia. Quem passou pela faculdade aí? Meu irmão, a semana do trabalho de conclusão do curso, você quer parir um filho, você acha que você vai morrer. Porque é difícil, você não tem tempo, você já está trabalhando, você está naquela correria. E aquele professor abençoado passa o trabalho, cara. Aí final de semana você acha que vai descansar, você não vai descansar. Porque tem uma lista de 700 exercícios para você resolver. Os problemas, eles vão crescendo. Mas à medida que você passa por eles, você vai se tornando mais forte e você consegue vencê-los. Eu estou usando a metáfora aqui da sua vida acadêmica, meu irmão, para você entender que existem crises no seu relacionamento, na sua família, que hoje aparentemente eles são intransponíveis, irremediáveis, insuportáveis. Mas depois dele tem um propósito de Deus se cumprindo na sua vida. Tem gente que não tem coragem de começar uma faculdade. Mas quando começa, meu irmão, tá lá naquela fila. Meu irmão, só quem passou por aquela fila sabe. A fila da entrada lá na colação de grau, irmão. Quando vem lá o pessoal e organiza, fala, sua turma vai entrar agora. Você com o capelo aqui debaixo do braço, com a beca. Você olha para todo mundo, meu irmão, da fila. Tá todo mundo com cara de abobado, assim. Porque tá todo mundo vendo um filme passar na sua frente. Do ônibus lotado, daquela noite que você não tinha dinheiro para o lanche, você assistiu aula com fome. Daquele final de semana que você queria descansar, mas o professor passou o exercício. Do estágio. Ah, miséria do estágio. O tal do estágio. Terrível. Você passa um filme, cara, em poucos minutos, passa um filme dos anos da academia. É muito complicado. Mas você está na entrada triunfal, meu irmão. Agora os seus parentes estão lá por uns doidos lá, com cartaz, com buzina, serpentina, confete, esperando você. Nós somos cercados por tão grande nuvem de testemunha, meu irmão. A palavra em Hebreus diz isso. Nós estamos cercados por tão grande nuvem de testemunha. A palavra do Senhor em Hebreus, quando relata sobre isso, ele está dizendo que quem já viu aqui Olimpíada, assistiu Olimpíada aqui, irmão, a última competição de toda a Olimpíada é a maratona. Você já viu isso? É a última prova, o último esporte, é o último. E a maratona na Olimpíada, a linha de chegada da maratona é no ginásio onde vai acontecer a cerimônia de encerramento. Ou seja, o mundo vai para aquele estádio. E os corredores saem. A prova. E eles passam por muitos percalços, muitas dores, cansaço, cãibra, o pé esfola todo. Mas a chegada deles é no estádio, lotado, cercado por tão grande nuvem de testemunha. Corramos com perseverança. Fica aqui comigo, irmão. Larga lá, fica aqui. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Porque na chegada, meu irmão, você precisa entender isso. Existe uma nuvem de testemunha torcendo para você. Para que você chegue no estádio e você dê a última volta, a volta do triunfo. Existe uma maratona que você está correndo. Mas existe um propósito nisso.
O corredor, quando ele está ali no seu 23º quilômetro, meu irmão, o corpo dele já está pedindo para parar. O pé dele não suporta dor mais, ele está fadigado, ele está cansado. A água que ele bebe não resolve o problema dele. Ele quer parar, mas por que ele não para? Porque existe um propósito, é chegar no estádio e dar a última volta. O propósito nos leva a superar as nossas limitações. Quando há propósito, nem a dor nos para. Quem está me entendendo aqui? Eu creio nisso que eu estou falando. Eu creio. Não causarei dor sem permitir que nasça algo novo, diz o Senhor. Existe um propósito nos aguardando e Deus, ele faz nascer algo novo desses momentos de dor. Ele quer nos levar para esse lugar. Eu creio. A dor, meu irmão, é inerente ao ser humano. A dor não é nada extraordinário. É algo inerente, é comum. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é comum. A dor, sentir dor, meu irmão, seja física, seja emocional, faz parte da humanidade. Provérbios no capítulo 14, verso 13, diz que até no riso há dor. Tem dor no coração. Até no riso tem dor no coração. Você vê a pessoa rindo, tem dor no coração. E o texto ainda diz que o fim da alegria é a tristeza. Provérbios 14, 13. Porém, é possível aprender e estar bem feliz em toda e qualquer situação. Quantos creem nisso? Filipenses no capítulo 4, versos 12 e 13 diz: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem disse essa frase, meu irmão? Quem disse essa frase é aquele mesmo homem que nós lemos os primeiros versículos dessa noite. É um homem experimentado em dores. Eu estou falando de um homem que foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado em Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto. Enfrentou feras em Éfeso, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou naufrágio para Roma, picado por uma víbora em Malta, chegou em Roma preso e algemado. Eu estou falando dele. Mas nunca desistiu. Pois que ele carregava dentro de si uma convicção. Ele carregava dentro de si uma certeza. As coisas que me aconteceram têm contribuído para o crescimento, para o progresso do Evangelho. Qual é o seu propósito? O Evangelho ser conhecido através de você? Então a dor não vai te parar. A dor não vai te parar. Filipenses 1, 12, 14 diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu vou ler de novo. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. As pessoas estavam vendo a postura desse adorador e elas se sentiram encorajadas em continuar adorando o Senhor e falar desse amor e proclamar o Evangelho. Quem está me entendendo aqui? Quando há propósito, nem a dor nos para. A dor, irmão, como eu disse, é inerente ao ser humano.
Mas eu quero que você saiba de algumas coisas aqui essa noite. Em primeiro lugar, eu te digo, a dor é inerente ao ser humano, mas Jesus é o caminho para se livrar dela. Você crê? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, os livra. Segundo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 5, diz: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Pode haver sofrimento, pode haver dor, pode haver angústia, mas por meio de Cristo transborda a consolação que precisamos. Você está me entendendo? Eu não sei quantos creem nisso. O salmista, no capítulo 10, verso 14, diz: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos, a vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão. Quantos creem que ele te protege aqui? Ele te protege, meu irmão. 1 Pedro 2, 24 diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. A dor é inerente à humanidade, mas Jesus é o caminho para nos livrar dela. Salmo 119, 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. Tem alguém sofrendo aqui? Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Cara, esse versículo é demais. Cara. Você está passando por um momento de angústia. Você está num vazio, meu irmão, que não tem aonde agarrar. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Aonde que eu me agarro quando eu estou passando por uma situação de dor? A promessa que ele fez, daquilo que ele usaria a mim para fazer, para realizar. A promessa que ele fez sobre a minha casa, sobre a minha família. Então eu recebo vida. No meio do caos, eu me lembro das promessas. Aonde eu me agarro? Nas promessas. Então eu me lembro que o momento de dor que eu estou atravessando não é o fim. Quem está aqui? É aquele lance, né, irmão? Que o pessoal diz aí, no popular, o pessoal diz assim, como que é? No fim tudo dá certo. Se ainda não deu certo, tá uma confusão. Não, peraí, não foi isso que Deus prometeu para minha vida. Se tá uma confusão, é porque ainda não acabou. Então, se não acabou, eu continuo crendo nas promessas. Porque as promessas do Senhor me dão vida. Aleluia. Quantos creem nisso? Existem momentos na nossa vida, irmão, que somos lembrados desse amor. Eu creio. Olha só. Trecho de um texto de Max Lucado, ou Luqueiro, como queiram. Na hora certa somos lembrados de que aquele a quem oramos entende nosso sentimento. Ele conhece a tentação. Ele se sentiu desanimado. Ele teve fome. Sentiu sono e se cansou. Ele sabe como nos sentimos quando o despertador toca. Ele sabe como nos sentimos quando os nossos filhos querem coisas diferentes ao mesmo tempo. Ele balança a cabeça compreensivo quando oramos irados. Ele se compadece quando lhe dizemos que há mais coisas para fazer do que jamais poderá ser feito. Ele sorri quando confessamos nosso cansaço. Mas somos gratos a João,
por optar em incluir o versículo 28 no capítulo 19 do seu evangelho. Lemos simplesmente isto: tenho sede. Não era o Cristo que estava com sede, era o carpinteiro. E aquelas são palavras de humanidade, aquelas são palavras de humanidade no meio da divindade. Essa frase bagunça o esboço do sermão. As outras 6 declarações estão mais de acordo. São clamores pelos quais poderemos esperar o perdão aos pecadores, a promessa do paraíso, o cuidado de sua mãe, até mesmo apelar a Deus, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? É uma coisa poderosa. Mas tenho sede? Bem na hora em que havíamos entendido tudo, bem na hora em que a cruz estava embalada e definida, bem na hora em que o manuscrito estava concluído, bem na hora em que havíamos inventado todas aquelas bonitas e claras palavras terminadas em ação, como santificação, justificação, propiciação, purificação. Bem na hora em que colocamos nossa grande cruz dourada sobre nossa grande torre dourada, ele nos lembra que a palavra tornou-se carne. Ele quer que nos lembremos de que ele também era humano. Ele quer que saibamos que ele também conheceu o zumbido do enfado e o cansaço que surge com os dias longos. Ele quer que nos lembremos de que nosso desbravador não usava colete à prova de balas, nem luvas de borracha, nem uma armadura impenetrável. Não, ele abriu o caminho da nossa salvação por entre o mundo que você e eu enfrentamos diariamente. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e a palavra da vida. Mais do que nunca, ele é a estrela da manhã, a poderosa salvação e o príncipe da paz. Mas há momentos em que somos restaurados ao nos lembrar de que Deus se fez carne e habitou entre nós. Nosso mestre soube o que significava ser um carpinteiro crucificado que teve sede. Ele sabe da sua dor. Por isso, ele abre um caminho para você se livrar da dor. Eu quero fazer lembrar essa noite também, em segundo lugar, que existe um propósito para a nossa dor. Porque dor sem propósito é sofrimento inútil. Dor com propósito é um esforço, um sacrifício que vale a pena. Porque é isso que traz consolo ao coração. Em vez de traumas, ele traz cicatrizes da vitória. Eu creio nisso. Gálatas no capítulo 5:17 ele diz: quanto mais, irmãos, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Se você está lutando por uma família restaurada, se você está lutando por um casamento curado, meu irmão, existe um propósito maior nessa dor sua. E as marcas que você está sofrendo, elas glorificarão o nome do Senhor. Então, o conselho que eu te dou essa noite, dê um propósito à sua dor. Trabalhe para que essa dor que você sente se transforme em testemunho que glorifique o nome de Deus. Eu quero chamar os irmãos aqui. 2 Coríntios, no capítulo 12, versos 9 e 10. A palavra do Senhor diz: minha graça é suficiente para você. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Essa parte do versículo é interessante, meu irmão. Para que o poder de Cristo
repousa em mim. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei nas minhas fraquezas, nas minhas dores. Eu ficarei tranquilo, porque a partir daí, o poder de Deus repousará sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Irmão, nós não somos masoquistas. Mas nós nos alegramos, regozijamos nas fraquezas. Nós nos alegramos nos insultos. Nós nos alegramos nas necessidades. Nós nos alegramos nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Salmo 119, 92, 93 diz: se tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Eu vou repetir. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Meu irmão, ele encontrou um propósito na dor. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. 2 Coríntios 4, 16, 18, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Dê propósito à sua dor. E eu encerro dizendo, trazendo para você algo. Quando há propósito, nem a dor nos para, não é isso? Então eu quero que você entenda essa noite, meu irmão, que tudo é para a glória dele e para o nosso bem. Nem tudo que acontece para nós faz sentido. Nem tudo que está acontecendo, meu irmão, nós conseguimos assimilar e rapidamente entender. Nós não conseguimos. Então surgem aquelas perguntas, muito mais do que perguntas, são questionamentos a Deus. Deus, por que tudo isso? Porque nós não conseguimos compreender a dor, não conseguimos compreender as angústias. Mas conseguimos crer que é melhor, que o melhor acontece quando a nossa vida é dirigida por Deus. Você pode não entender a angústia que você vive hoje. Mas se você entender que a sua vida é muito melhor quando dirigida por Deus, meu irmão, você vai ver que aquilo que você está vivendo é leve e momentâneo. Precisamos ter consciência de tudo que nós estamos enfrentando. Faz parte da nossa missão. Faz parte da nossa missão. Ou seja, o final não é para a morte. Não é para a destruição. É para a glória dele. É para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, para aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando há propósito, nem a dor nos para. Ló escolheu a melhor parte da terra. Abraão ficou com a pior. Tudo indicava que Abraão, ou que para Abraão, restaria apenas dores, dificuldades, escassez. Mas você conhece o final da história, e o final da história é bem diferente de tudo isso. Paulo, ele foi humilhado, Paulo foi injustamente preso. Mas o Senhor sempre esteve com ele, mesmo quando ninguém apareceu para defendê-lo. Ele diz que o Senhor estava com ele, que o Senhor nunca o desamparou. A sua primeira prisão foi domiciliar.
E pelo fato dele estar prisioneiro numa prisão domiciliar, meu irmão, surgiram as cartas que até hoje sustentam a igreja do Senhor. A prisão de Paulo tinha um propósito: te alimentar esta noite. A dor de Paulo tinha um propósito: dar alimento para a sua fé nesta noite. Jesus levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós somos curados. A crucificação de Cristo não foi o fim. Você precisa ter consciência, se você é filho de Deus, meu irmão, que o que está acontecendo contigo não é para a sua destruição, mas é para o seu desenvolvimento. Há um caminho de cura em Cristo Jesus. Há um caminho de restauração. Olha aqui para mim, posso te dar um conselho? Pare de sofrer dores que não levam você para lugar algum. Você não precisa sofrer dores sem propósito. Existem caminhos mais elevados para você. Existem águas mais profundas para você mergulhar. Certamente, irmão, quando você era menor, você sentiu dor para crescer. Tem gente que não sentiu essa dor, né? Quando você estava crescendo em desenvolvimento, irmão, você não sentiu dor nas articulações? Crescer dói. Mas essas dores do crescimento nos leva a alcançarmos a estatura da varonilidade, a estatura do varão perfeito. Nessa noite, se você está passando por uma dor, você pode fazer uma escolha: continuar nela ou se agarrar em Cristo Jesus e sair do outro lado muito melhor do que você entrou. Um homem mais maduro, uma mulher mais madura, produzindo frutos para a glória dele, porque tudo é para a glória dele e para o nosso bem. Que dessa dor, que dessa situação de angústia, você saia mais maduro. Não é essa não, não é pisaduras não, que das minhas feridas isso é poder para curar. Quem está aqui? Aquilo que você está vivendo é para a glória de Deus. Todas as experiências que você está passando servirá um dia de instrução para alguém mais fraco que você. Deus está te preparando para níveis mais altos. Então você precisa crer que o que você está passando não é o fim, não é para sua destruição. Viva os princípios de Deus. Se agarre em Cristo Jesus e a sua palavra. Obedeça os preceitos da palavra em tudo. Isso gerará vida no seu coração. Eu vou repetir de uma outra forma. Quando você atravessa dores, quando você atravessa momentos de dores, honrando a Deus, obedecendo a sua palavra em tudo isso que você está vivendo redundará em glórias para Deus, porque da sua dor sairá remédio para outros enfermos. Você que precisa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder,
Fique em pé e vem aqui à frente, nós vamos orar. Você que precisa ser fortalecido não pela minha oração, mas pelo Senhor e pela força do seu poder, saia do seu lugar, vem aqui. Você que precisa crer neste amor, você que precisa crer que isso não será para a morte, mas para a vida, vem aqui à frente, nós vamos orar.